Alô, gênios, estudantes de Química do meu Brasil, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o professor Vinícius e hoje eu vou falar sobre pilhas, ok? Uma parte bem bacana da eletroquímica em que a gente vai investigar como é que uma reação química gera energia elétrica, ok? Sem mais delongas, vamos lá. Ó, pilha de Daniel, vou lá nos primórdios um pouquinho. Não tão nos primórdios porque, na verdade, eu teria que falar da pilha de Alessandro Volta, que é uma das pilhas mais antigas, mas a pilha de Daniel ela é melhor para ilustrar e ver como é que a coisa da pilha funciona e entender um pouco da nomenclatura por trás da eletroquímica, tá bom? Mas a pilha de Daniel tá aí e observa o seguinte, o que eu tenho na pilha de Daniel? Vou sacar o meu laser, olha só. Eu tenho aqui uma chapa metálica de cobre junto com uma solução de sulfato de cobre, mergulhada numa solução de sulfato de cobre. Do outro lado eu tenho uma chapa de zinco mergulhada em uma solução de sulfato de zinco. Eu tenho, conectando as duas soluções, uma ponte salina. Essa ponte salina é um tubo em U que tem no interior dele uma solução salina, geralmente ou cloreto de potássio ou sulfato de potássio, como está aqui, e você tem nessas extremidades uma membrana permeável. O que acontece? Qual é a função da ponte salina? A ponte salina ela tem a função de promover o reequilíbrio das cargas. Por quê? Ao longo do processo reacional da pilha, você vai ter uma mudança da concentração de íons nos meus dois recipientes. Então, você vai ter uma migração desses íons para promover um balanço de cargas e promover o funcionamento plano da bateria, tá? Então, a função da ponte salina, promover o reequilíbrio das cargas. Outro ponto importante, eu conectei esses dois circuitos através de um fio, tá? Coloquei até uma lâmpadazinha aqui, etc e tal. E aí, o circuito está fechado, vamos promover a reação, né? O circuito está fechado, a reação começa a ocorrer. Observa o seguinte, você tem um fluxo de elétrons, essa lâmpada se acende, e observa a chapa de zinco e a chapa de cobre. Olha lá o que está acontecendo, ó, inacreditável, olha lá. A chapa de cobre ela está aumentando de tamanho, tem alguma coisa se depositando nessa chapa de cobre. E na chapa de zinco ela está diminuindo, ela está reduzindo de tamanho. Mas o que está acontecendo aqui? Vamos com calma. Eu vou te explicar. Fica calmo. Eu vou te explicar o que está acontecendo. Ó, observa lá. No lado do cobre está ocorrendo uma reação química. Olha só, que impressionante. Ó. O cobre 2+, que está em solução, está recebendo os dois elétrons que estão vindo por aqui e está formando o cobre zero. Este cobre zero está se depositando na superfície do cobre, porque o cobre zero é o cobre metálico. Então, você tem uma chapa de cobre, os elétrons que chegam aqui encontram o cobre da solução e você forma cobre zero, e aí você tem esse cobre zero se depositando na superfície da chapa metálica. Tranquilo? Do outro lado, em compensação, eu tenho o zinco zero, que é o zinco metálico, formando o zinco 2+ e 2 elétrons. Perfeito? Esse zinco 2+ é um zinco que vai para a solução. É um zinco que vai para a solução. Ele não é um zinco na forma metálica, é um zinco na forma catiônica. Então ele vai para a solução. E você forma dois elétrons. Esses dois elétrons é que vão migrar aqui para o eletrodo de cobre. Então é isso que está acontecendo. Como o zinco zero está se transformando em zinco 2+, que está indo para a solução, você tem uma corrosão da placa de zinco, beleza? Entendido o que a gente observa numa pilha de Daniel, então, né? Então, o que acontece? Vou desmiuçar mais o que está acontecendo aqui e trazer uma nomenclatura interessante para você, ó. É redução. Redução é o que está acontecendo com o cobre. Por quê? O cobre 2+ está ganhando 2 elétrons. Redução é o ato de receber elétrons, de ganhar elétrons, perfeito? Eu consigo identificar uma reação de redução quando a minha espécie está ganhando elétrons, perfeito? Outra coisa que a gente identifica numa reação de redução, você está identificando uma redução do NOx. Olha lá, o NOx aqui do cobre é 2+, e aqui no cobre zero é 0. Então o NOx saindo de +2 para 0. Então o NOx está diminuindo, perfeito? Então, recapitulando, como é que eu identifico a redução? Primeiro, redução é o ganho de elétrons, ok? E redução também eu consigo identificar pela diminuição do NOx. Show? E do outro lado está ocorrendo o que, Vinícius? Está ocorrendo a oxidação. Na oxidação, o que eu estou tendo aqui? O zinco zero está gerando, está liberando elétrons. Então, a oxidação é a liberação de elétrons, a perda de elétrons, perfeito? A gente também consegue avaliar isso daqui através do NOx. O que está acontecendo com o NOx aqui nesse caso? Zinco zero está indo para zinco mais 2. O NOx está indo de 0 para mais 2. Então, o NOx está aumentando.
Se está aumentando, eu estou tendo a oxidação ocorrendo ali. É isso, só isso, Vinícius. É só isso. Falei pra tu que era tranquilo? É tranquilo. Calma, calma, vai dar certo. Ó, observa o seguinte também, ó. O lado em que está ocorrendo a redução, eu vou chamar ele de cátodo. O lado em que está ocorrendo a oxidação, eu vou chamar de anodo. Qual o critério? O critério é de que, para você guardar no seu coração, é o seguinte: redução, cátodo, consoante, consoante. Oxidação, anodo, vogal, vogal. Tranquilo com a ideia? Tranquilo com a ideia, né? Então segue em frente. O meu cátodo eu vou chamar de polo positivo. E o meu anodo eu vou chamar de polo negativo. Por quê? Observa o seguinte, como é que está se dando o fluxo de elétrons? Está se dando do anodo para o cátodo. Se os elétrons estão saindo do anodo chegando no cátodo, certo? Pela ideia de que cargas opostas se atraem, se os elétrons que são negativos estão chegando no meu cátodo, significa que esse cátodo é positivo, porque ele está recebendo elétrons que têm carga negativa, ok? Então, esse fluxo de elétrons se dando do anodo para o cátodo, significa que o meu cátodo tem um polo positivo, porque ele está recebendo a carga negativa, e o meu anodo é aquele que está gerando a carga negativa. Então, ele é o meu polo negativo. É só isso, gente. É só isso. Tranquilo? É só isso. Só isso. E tu vai dominar esse conteúdo. Porque, ó, tá aqui. Vamos lá. Como é que eu vou representar essa pilha, tá? Representação da pilha é um ponto importante, ok? A pilha de dano, eu vou representar assim. Calma que eu já vou explicar. Sem polêmicas, ó. Deste lado esquerdo, eu vou representar o meu anodo, ok? Do meu lado direito, eu vou representar o cátodo, ok? Isso, por que tem essas barras aqui? Essas barras estão indicando, né, uma interface que está ocorrendo do zinco metálico com a solução com zinco mais 2, perfeito? O que está acontecendo aqui? No anodo está ocorrendo a oxidação. Então, zinco 0 está indo a zinco mais 2. Então, eu indico zinco 0 barra zinco mais 2, perfeito? Porque está ocorrendo a oxidação. No meu cátodo está ocorrendo a redução. Então, a redução eu tenho o cobre mais 2 indo a cobre 0. Então, eu indico primeiro o cobre mais 2 e depois o cobre 0, ok? No mesmo esquema de uma reação química, tá? E Vinícius, o que são essas duas barras aí no meio? Essas duas barras no meio indicam a ponte salina. Perfeito. Ou eu posso te mostrar esse desenho aqui todo, indicar o fluxo de elétrons, etc e tal, para tu se ligar do que está acontecendo. Ou a questão pode apresentar assim a pilha. E aí agora, com essa explicação, tu vai saber que pilha que a gente está falando através da representação dela. Ou pegar uma pilha e representar assim. Tu vai saber sim. Vai saber sim. Olha só. Reação global de uma pilha. Eu estou tendo duas reações ocorrendo, né? Uma reação de oxidação e uma reação de redução. A gente pode fazer simplesmente uma reação global, né? Envolvendo as duas que estão ocorrendo. Vamos pegar como exemplo a reação da pilha de Daniel, tá? O que eu tenho aqui? A minha reação do anodo e a minha reação do cátodo, perfeito? O que eu tenho? Eu posso simplesmente somar essas duas reações, ok? E sempre prestando atenção para coisas iguais em lados opostos. Se eu tenho elétrons sendo produzidos e consumidos nas duas reações independentes, eu posso simplesmente chain e join, na verdade. Então aqui eu vou ter uma reação global, que vai ser zinco 0 mais cobre 2+, formando zinco mais 2 mais cobre 0. Perfeito? É uma reação global dessa pilha de dano, tá? Se a questão perguntar em reação global, é isso daqui que tem que se fazer. Sem problemas. Sem problemas. De verdade, sem problemas. Vai conseguir. Mas, Vinícius, como é que eu vou saber quando que uma espécie vai se reduzir, quando que ela vai se oxidar dentro de uma pilha? Simples. Eu vou analisar o potencial de redução, beleza? O meu potencial de redução, ele vai dar uma medida da capacidade, por assim dizer, que um eletrônico tem de sofrer redução. Aqui eu tenho, nessa tabela que parece complexa, mas não é, você tem uma série de semi-reações de redução e aqui os potenciais padrão de redução, beleza? O que acontece? A reação do hidrogênio ela foi tirada como zero, tem um potencial zero. Então a gente, a partir dela, começa a ter a medida de todas as outras, ok? A gente começa aqui a observar que você tem um aumento do potencial de redução conforme eu estou descendo nessa tabela. O que isso significa? Que essas espécies que estão mais abaixo da tabela têm maior capacidade de sofrer redução quando estão em uma pilha na presença dessas espécies que estão mais acima, ok?
Então, é esse critério que a gente vai usar, o potencial de redução. Mas você vai falar, Vinícius, me vê um exemplo? Vamos lá. Ó, determine o anodo e o catodo de uma pilha, de uma célula eletrolítica, de alumínio e prata. E aí ele deu as reações de redução e deu os potenciais de redução, ok? O que eu observo aqui? O potencial de redução da prata é maior que o potencial de redução do alumínio, perfeito? Com isso, eu tenho que aqui vai ocorrer a redução e que aqui vai ocorrer a oxidação. Você vai ficar confuso e falar, Vinícius, mas pô, 1,68 é maior que 0,80. Numericamente, sim. Mas observa que há um sinal negativo aqui, tá bom? Preste atenção com o sinal. Ponto zero, os negativos são menores e os positivos são maiores. Beleza? Matemática na veia, ó. Chega aqui, se esse cara é o eletrônio que está ocorrendo a redução, ele vai ser o meu cátodo, beleza? Vai ser o meu polo positivo. E se o outro está ocorrendo a oxidação, o alumínio, o eletrodo de alumínio, eu tenho esse cara sendo o meu anodo, tenho o meu polo negativo. E aí tá respondido o teu exemplo. Tá aí, beleza? Tranquilo? É só isso. É só isso. Beleza? Ó, segue. Diferença de potencial. Aqui a gente vai determinar qual é a voltagem da pilha, ou seja, o quanto de volts que essa pilha gera para funcionar um determinado equipamento, para um funcionamento, para o que você quiser, tá? Então, o que eu tenho aqui? Como é que eu determino a voltagem de uma pilha? Vou usar os potenciais de redução, ok? Que é uma diferença de potencial. Eu vou pegar o potencial do catodo e subtrair do potencial do anodo, beleza? Ou então, para ficar bem mais tranquilo, você vai pegar o maior potencial de redução e subtrair do menor potencial de redução, né? Dos meus dois eletrodos que estão presentes na pilha. Vinícius, me vê um exemplo. Vamos lá. Calcule a DDP da pilha de dano, a diferença de potencial, o ΔE, ou então a voltagem dessa pilha. Tá lá, as reações de redução e também os meus potenciais. O que eu tenho aqui? Pô, vou aplicar. Potencial maior menos o potencial menor. Entre o cobre e o zinco, o cobre tem um maior potencial, ó, mais 0,34, positivo, e o do zinco é negativo, beleza? Então, o do cobre é maior. Então, vai ficar mais 0,34 menos 0,71. Menos por quê? Esse é o sinal da fórmula e esse daqui é o sinal do potencial, ok? Preste atenção nisso. Faça essa conta bem simples, menos com menos vai dar mais, e no total, isso daqui vai dar mais 1,10 volts. É a voltagem, a DDP da pilha de dano. Só isso, Vinícius, só isso. Só isso. Química é só isso. Tranquilo? Tranquilo? Cai firme nos estudos. Nós ficamos por aqui nesse vídeo de hoje. Um grande abraço a todos e até uma próxima.